nessa tarde, né? Está gravando, pode falar. Uma alegria estar com vocês nessa tarde para conversar um pouco sobre plenários. E a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, né, é uma pergunta, uma enquete. Eu vou colocar aqui no chat um link. Quem conseguir clicar nesse link e responder para mim o que está lá, que eu vou estar perguntando. A pergunta é mais ou menos assim, né? O que consiste uma reunião plenária? Aí vocês vão ler as alternativas e vão escolher uma só. Se tiver difícil para vocês abrirem, vocês me avisam aí. Quem está com computador é mais fácil. Conseguiram abrir? Aí não pode esquecer de enviar. Tem que enviar para mim a resposta. O que é programa impresso? Programa impresso é programinha, assim, quando a gente faz aqueles boletinhos, programa, que nem um boletim da igreja, o programa todo impresso, é isso. É aqui a resposta que você acha que é mais próximo do que seja uma plenária. É só uma pergunta? Só uma pergunta. Aí, a hora que você acabar, você me envia e clica no enviar, né? Uhum. Já foi, então. Já foi. Porque daí eu vou lá ver, né? Tá. O que vocês responderam e vou tentar compartilhar com vocês as respostas de vocês. Tive 8 respostas, nós somos 22 aqui. Eu não consegui abrir. Estou no celular, é ruim, né? E eu estou no celular, não está aparecendo. É, porque é no chat o link, fica mais difícil no celular. Mas não tem problema, não. Tá bom? Eu vou copiar aqui as respostas. Dar um print aqui. E colar aqui no slide que eu vou apresentar, tá bom? Para vocês verem. Prontinho? Então, vou começar agora. Uma dinâmica... Opa, agora já mudou aqui, hein? Vou ter que dar outro print. Interessante. Que aí muda a resposta. Tem jeito de eu apresentar? Sim, você pode compartilhar aí. Só você Então, tá ok. tá habilitada. Olha a confusão que está isso aqui, mas eu vou achar, tá bom. Bom, o nosso tema, né, vocês já estão vendo, mas eu vou pôr no apresentação, né, que não está. Reuniões plenárias na prática, não é isso? Reuniões plenárias na prática. Eu comecei fazendo aquela perguntinha para vocês do que vocês achavam que consistia uma reunião plenária, né? O que é uma reunião plenária? Eu tive 12 respostas.
Das respostas, 50% das pessoas responderam: apresentar proposta para a melhoria do trabalho, ouvir e aprovar relatórios. Algumas pessoas responderam 33% parte devocional, acho que uma pessoa respondeu programa impresso, palestra, e outra nenhuma dessas alternativas. Mas vamos lá no guia, para a gente entender o que foi, né? Qual seria a resposta do nosso guia, o que é uma plenária? A plenária é a reunião que congrega todas as sócias da SAF em caráter administrativo e que deve acontecer pelo menos 6 vezes por ano. São atribuições da plenária: admitir e demitir sócios cujos nomes lhe foram encaminhados pela diretoria, apresentar propostas para a melhoria do trabalho, conceder o título de sócia benemérita, eleger anualmente a diretoria da SAF, ouvir e aprovar os relatórios das atividades da SAF, aprovar ou não os pedidos de demissão de membros da diretoria. Essas são as atribuições da plenária. Numa plenária, isso aqui tem que acontecer, quer dizer, essas coisas têm que acontecer numa reunião plenária. A plenária, ela será convocada, isso continuando no guia, né? Ela será convocada pela diretoria, por meio da sua presidente, com antecedência mínima de 8 dias. Em primeira convocação, o quórum mínimo é de mais da metade das sócias. Em segunda convocação, 15 minutos após a primeira, com a quantidade de sócios que se encontrarem presentes. Agora, a plenária especialmente convocada para eleição só poderá funcionar com a presença mínima de mais das metades das sócias. Então, o que acontece que é diferente que veio nesse guia? Eu posso convocar em primeira convocação metade das sócias. Tudo bem, passou 15 minutos, não tem metade, eu posso fazer a plenária com quem tiver na reunião. Então, o que a gente diz, apesar disso? É os minutos que a gente fica esperando, ou é a parte devocional, que ela pode acontecer, e aí depois já faz a segunda convocação com a quantidade de sócios. Agora, se for para eleição, tem o quórum mínimo de metade das sócias. Então, essa que é a diferença. Por isso que, geralmente, a gente faz uma plenária especial para eleição, uma extraordinária, porque nessa ela tem um caráter diferente das outras, tá? Isso é o que o nosso guia diz. Agora, a gente vai pensar sobre a reunião e, no final, a gente vai voltar lá naquelas perguntinhas da enquete, tá bom? Cada reunião tem um propósito. E nós temos que, ao organizar uma reunião, pensar no propósito dela. Então, a gente viu lá que a plenária ela é de caráter administrativo. Se ela é de caráter administrativo, quando eu penso aqui que nós temos que organizar a reunião, eu tenho que pensar que ela é uma reunião administrativa. Então, a parte principal da plenária é o administrativo. Não são as outras coisas. O que tem que acontecer essencialmente numa plenária é a parte administrativa. Então, lá em Lucas 23 e 24, a gente vê que quando Jesus tinha morrido, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, aquelas que estavam seguindo Jesus, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, elas acompanharam o cortejo. Viram a crucificação, acompanharam o cortejo, e elas se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Aqui tem umas coisas interessantes nesse texto bíblico.
Quando Jesus morreu, as mulheres que tinham vindo da Galileia acompanhando ali, elas se retiraram após ali o enterro de Jesus, né? Para preparar aromas e bálsamos. Aí elas pularam o sábado, então elas não foram no sábado, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. E o fato de que elas foram e fizeram isso surpreendeu os discípulos. Surpreendeu. E aí a gente vê algumas questões com essas mulheres. Elas devem ter, primeiro, elas se reuniram, elas planejaram e elas se organizaram de acordo com a lei, né? Não poderia ir lá sábado, elas foram no domingo. Então, era como se fosse uma plenária. Elas queriam fazer algo para Jesus e elas se reuniram, planejaram e se organizaram. Então, a questão de fazer as coisas de forma organizada é bíblica. Desde lá do tempo de Moisés, a gente viu que sempre tinha os alertas, né? O sogro de Moisés orientou, e tantas outras questões ali de organização para as coisas, para que o povo de Deus fosse bem guiado. Mas o que nós devemos observar ao planejar uma reunião? A coisa mais importante é o tempo. É o tempo que nós temos para essa reunião. Por que o tempo é importante? O tempo é importante porque vai depender dele o que eu vou colocar dentro da reunião. E eu não posso seguir um modelo de uma outra igreja que tem uma reunião do tipo A para eu querer fazer a minha igualzinha, porque se o meu tempo não é o mesmo tempo delas, não vai dar certo. Então, eu tenho que pensar assim, quanto tempo eu tenho para a minha reunião? É a primeira coisa. Quanto tempo eu tenho? Pensar no tempo é fundamental para a efetividade das reuniões. É necessário se organizar e, para isso, planejar o que vai ser feito é o primeiro passo. Então, eu vou pensar nessas coisas. Quanto tempo eu tenho para realizar a minha reunião? Como eu vou distribuir o tempo para as atividades na reunião? E a duração, e a programação, e o respeito ao horário. Isso é muito importante. Então, aquelas SAFs que podem se reunir à tarde, né? Elas ficam lá das 3 até as 5, das 2h30 até as 5. Dá tempo de fazer muita coisa. Agora, tem igrejas que a SAF se reúne antes do culto, que a SAF se reúne depois da escola dominical. Não vamos pensar na pandemia, não. Vamos pensar na realidade do dia a dia. E na pandemia também, né? Você vai fazer uma reunião, você vai ficar a tarde inteira. Às vezes as mulheres não têm esse tempo. Mas qual é a minha realidade? Quanto tempo eu tenho? Para isso, eu penso primeiro no tempo para depois vir pensar na pauta. Aí, quando eu vou pensar na pauta, eu tenho que ver o que é necessário registrar, né, o que vai acontecer e o como vai acontecer numa pauta para eu seguir. Então, toda reunião precisa de ter uma pauta. E a pauta pode contar, né, o tempo da reunião, ou seja, ela vai controlar o tempo da reunião. Então, para elaborar uma pauta é necessário estar atento às finalidades da reunião, o estilo da reunião, se está de acordo, o que não pode faltar na reunião e relembrar as reuniões anteriores para manter a continuidade. Então, vamos começar aqui, voltar no começo, né? Estar atentos às finalidades da reunião. O objetivo da plenária é uma reunião administrativa. Então, qual é a parte mais importante? Quanto tempo eu vou gastar com a parte administrativa? Então, se eu só tenho 1 hora para fazer a reunião, eu não posso fazer uma devocional de 45 minutos. Não vai sobrar tempo para o que é necessário na reunião. Aí eu controlo o meu tempo. Se eu vou fazer uma reunião depois da escola dominical, uma reunião plenária, eu não preciso ter um outro estudo na plenária, porque as pessoas já acabaram de sair de um estudo da escola dominical.
Aí basta que eu faça uma oração, leia um versículo, né? E vou embora para a reunião, porque o pessoal vai querer ir embora fazer almoço, então tem que ser rápido. A mesma coisa antes do culto. Se eu vou fazer uma plenária antes do culto, eu tenho que enxugar a devocional, porque depois as pessoas vão participar do culto, e elas também, e se eu demorar muito, elas não vão ter o tempo para discutir o que é essencial, ou o que não pode faltar na reunião. E esse outro ponto importante, relembrar as reuniões anteriores para manter a continuidade. Então, vamos pensar assim, isso acontece muito em plenária, vocês fiquem bem atentas com isso. Na reunião anterior, vamos supor que a gente estava em fevereiro do ano passado, né? E aí planejou, no início de março, planejou para fazer uma visita no asilo tal, na casa de idosos. Aí veio a pandemia, ninguém foi. E daí, na outra plenária que teve, ninguém falou que ninguém foi para colocar na ata que não foi. Porque estava na ata que ia, mas ninguém colocou que não foi. Ou se a gente fez alguma coisa proposta anteriormente, olha, na próxima reunião a gente vai fazer um levantamento disso e disso, a gente vai ter que lembrar o que foi proposto, ou alguma tarefa que a gente deu para um departamento, para alguma coisa, e trazer na próxima reunião. Porque a gente não pode perder a descontinuidade, né? Perder a continuidade, a gente tem que manter essa continuidade. Especificar as partes e quem participará da reunião. Então, a pauta tem que estar tudo bem bonitinho. Isso é fulano, tanto tempo, a sequência das atividades, observando a distribuição do tempo. Para que tudo isso aconteça bem, tem que ter uma liderança forte, tem que ter alguém na frente. E a reunião precisa de alguém que esteja à frente, e não é para qualquer um, porque o bom desempenho em uma reunião garante que os objetivos sejam cumpridos dentro do tempo previsto. Então, se eu já pensei no tempo, eu coloquei tudo no papel, aí eu vou ter que cumprir aquilo que está lá. Eu já tive oportunidade de conhecer pessoas que elas não conseguiam ler o que estava no papel. Elas chegavam numa reunião e aí estava tudo arrumadinho, tudo lá escrito, ela não conseguia acompanhar o que estava lá escrito no papel, na pauta. E aí a reunião virava uma bagunça. E então a gente tem que, esse líder, né, a pessoa que está à frente, tem que fazer as coisas acontecerem dentro do tempo previsto e dentro dos objetivos que foram estabelecidos na pauta. Isso não quer dizer que o líder vai fazer tudo, mas ele tem que conduzir tudo da forma que foi planejado para que saia dentro das previsões. Ele deve escolher a pessoa certa para a atividade certa e deve orientar em relação ao tempo e aos propósitos. Então, se eu vou ter o relatório de alguma atividade que foi feita, eu, como presidente da SAF, vou orientar a secretária de atividade que vai lá falar de assistência social, que ela só tem 2 minutos para falar o relatório dela. Então, o líder tem que estar atento na plenária, na condução de uma plenária, tudo. E na plenária é o presidente que é o líder, né? Porque, olha, convocar as reuniões, elaborar planos, representar a SAF, presidir as reuniões da diretoria, da comissão executiva e as plenárias, está aqui, olha, nesse item. Opa! Pôr em discussão as propostas apresentadas, esclarecendo com brevidade os assuntos a serem votados, suspender a reunião por proposta devidamente apoiada e votada, receber e representar qualquer visitantes ou representantes, apresentar o relatório da SAF. Então, o líder, principalmente o item E, F, G e H do nosso guia, vai dizer sobre a conduta do presidente da SAF na reunião plenária. Né? Como que ela vai fazer as coisas.
para esclarecer aquilo que vai ser votado. Então, vamos supor que a reunião está pegando fogo, está maior discussão lá. Mas é quem vai colocar, então vamos votar? Então, vamos aqui. A presidente vai fazer um resumo daquilo que está sendo discutido e vai colocar em votação, vai esclarecer os assuntos a serem votados. Né? Não é só deixar e falar assim, essas irmãs concordam? Nós estamos vivendo num comodismo tão grande que todo mundo concorda com tudo sem prestar atenção naquilo que está concordando. Depois que passa, fala assim, mas eu não concordo com isso, mas não falou nada lá na plenária. Aí tem duas questões que a pessoa não falou. Ou a pessoa não falou porque ela não estava prestando atenção, ou ela não falou porque não deram oportunidade para ela falar. E aí a responsabilidade também é de quem lidera a reunião, né? Então, é muito importante isso. Agora, o voto Minerva será dado por quem preside a reunião. Esse voto Minerva aqui não está falando de eleição, não. Porque eleição está no capítulo separado do guia. Está falando sobre presidir a reunião. Ah, tá. Então, nós vamos fazer a próxima plenária presencialmente. 50% da SAF quer presencial, 50% quer que mantenha o virtual. Quem que dá o voto Minerva? A presidente da SAF. Aí, sim, ela vai, no caso de empate, ela vai dar esse voto Minerva. Entenderam qual é a diferença de voto Minerva em eleição? Eleição tem escrutínio para a gente desempatar. Mas, na votação ali de matérias, das coisas que a gente pretende fazer, é a presidente que decide pelo voto Minerva se houver empate. E um outro ponto importante, a gente já falou da tempo, da pauta, da liderança à frente e da criatividade. Tem um autor que diz que as melhores reuniões começam bem, continuam bem e terminam bem. O líder deve criar a atmosfera certa para a ocasião. E é importante que a reunião gere interesse e entusiasmo pelo que está por vir. Para isso, o líder deve estimular ativamente o pensamento criativo, tendo novas ideias e descobrindo novas formas de ver as coisas, considerando os novos enfoques, ouvindo e se apropriando de sugestões. Então, o que a gente fala assim, mas criatividade numa plenária já é aquilo administrativo e acabou. Mas se eu venho caminhando num tipo de plenária que está afastando as pessoas e as pessoas estão deixando de ter um entusiasmo pelo trabalho, eu tenho que repensar esse modelo de plenária que eu estou fazendo. Né? Então, é muito importante isso, que o líder pense, pare para pensar, o líder com a sua diretoria. Vamos pensar o que está acontecendo. Assim está ótimo, está certo, vamos continuar assim. Não está. Vamos pensar o que nós podemos fazer para melhorar. E aí nós vamos considerar novos enfoques, ouvir e se apropriar de sugestões das pessoas. Eu nunca esqueço, aqui na minha igreja, tinha uma moça, e eu já contei essa história, e quem é mais antigo em SAF pode já ter, comigo aí nas reuniões, pode já ter escutado, que ela tinha acabado de vir da mocidade, tinha se casado e estava na SAF. E aí, quando chegou no mês da família, tem aquele famoso dia do 1º de maio, né? Que as famílias se encontravam, tinha aquele churrasco, mas ela teve uma ideia. E ela teve a ideia de fazer uma gincana com as famílias. E uma das tarefas, além das coisas que as famílias iam levar para a igreja, né, levar fraldas ou levar roupa usada para atender congregação, essas coisas, tinha uma tarefa de apresentação lá na hora. O pessoal mais velho ficou meio resistente. Mas como isso? E ela falou da gincana. Foi um sucesso tão grande que pais, né, um pai de uma família toda lá, o marido de uma sócia da SAF, hoje ele é presbítero, porque ele foi para a igreja no dia dessa gincana,
porque a mulher dele falou para ele, com as crianças, que eles não iam apresentar no dia da família sem o pai presente. E o pai foi. E lá ele ficou fazendo lá, 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 na musiquinha lá, porque ele não sabia cantar. Mas ele nunca mais saiu da igreja, porque daí ele começou a conversar e ele viu que a igreja não era aquele lugar totalmente diferente. Mas muitas pessoas foram resistentes à ideia daquela jovem de mudar aquela programação do 1º de maio para fazer uma gincana. E aí, isso que a gente tem que estar atento, é ouvir e se apropriar das sugestões. Né? A gente pensava que gincana era coisa de criança, né? De UPA, de mocidade, mas foi lindo as famílias lá com cabo de guerra, uma família contra a outra, brincando, e se entrosaram. Então, a plenária é o lugar para que as pessoas estejam dando novas ideias, porque, às vezes, essas pessoas não estão na diretoria e na executiva. Essas pessoas estão sentadas lá no plenário, e se a gente já leva tudo pronto, chega lá, a pessoa não tem oportunidade de falar nada, de dar ideia nenhuma. A questão é, o que uma presidente de SAF teria que fazer no caso lá que eu falei da gincana lá da família? Olha, todo ano a gente comemora o mês da família assim. Como que nós vamos fazer esse ano? Alguém tem alguma sugestão nova? Aí você ouve o plenário. Pode ter sugestão, pode não ter, mas podem vir coisas diferentes. Então, pensando em dinamizar a plenária, é possível dinamizar uma plenária? O que precisamos para dinamizar uma plenária? Então, 2 coisas importantes. O êxito da plenária depende da presidente, do planejamento da reunião, da organização, da objetividade nos assuntos e das propostas a serem discutidas, e depende das secretárias. Atas sintéticas, relatórios sintéticos, não prolixos. Então, vamos lá, assim, pensando nessas questões, né? Eu planejo uma reunião, eu observo todas aquelas questões que eu já falei anteriormente, e eu vou me focar em ter objetividade nos assuntos e nas propostas a serem discutidas e intermediadas. Isso aqui é muito importante na plenária. Muitas vezes eu já ouvi de irmãs que falaram assim, eu não vou na plenária porque eu não posso falar nada. As minhas ideias, eu tenho as minhas ideias, mas eu não tenho nem oportunidade de falar, e as pessoas vão desanimando. Não quer dizer que porque a pessoa vai dar uma ideia, todo mundo vai aceitar, mas a gente tem que parar para ouvir, e tem que ser objetivo nos assuntos. Mas se alguém vai com uma ideia absurda, a gente também tem que ter objetividade como líder para cortar a ideia absurda também, né? Vamos fazer um culto ecumênico aqui, juntando lá com aquela outra centro lá, espírita lá, que eles estão fazendo aquilo lá. A gente tem que saber também para onde que a gente está indo. Como líderes, nós também temos que ter a posição certa, mas não, nós podemos fazer atividades sociais, mas com esse grupo não vamos nos juntar, vamos então juntar com outros, né? Com a nossa congregação também está precisando, tem isso aqui. É uma questão que nós temos que ter muita sabedoria para lidar. Que diz o apóstolo Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E o êxito das secretárias também, né? Aquelas atas quilométricas que ninguém aguenta. Então, a objetividade ali é importante. Relatórios também, na hora de falar os relatórios na reunião, né? Às vezes as pessoas ficam contando, lendo aquele texto enorme que elas escreveram sobre aquela atividade. E não é assim, né? A tesoureira vai lá, de vez ela fala logo direto o que gastou, o que não gastou, ela vai lá e fica lendo o papel. Entrou tal, dia tal. Ninguém merece ficar numa reunião dessa. Então, nós temos que dinamizar, porque a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Isso é uma verdade. Então, vamos pensar aqui em partes de uma plenária. A gente até falou assim, lá naquele enquetezinha no começo, né?
uma parte espiritual simples. Por que simples? Porque o foco da plenária não é a parte espiritual. O foco da plenária é a parte de negócios. Ao menos que eu tenha uma tarde inteira. E eu não vou deixar essa parte espiritual ficar maior do que essa, e eu vou correndo aqui com tudo que tem aqui, porque eu aumentei a parte espiritual. É claro que nós temos momentos de espiritualidade, nós temos tempo de estudo bíblico, nós temos reuniões de oração, nós temos muito tempo buscando a presença de Deus, né? E fazendo essa parte espiritual. Mas na plenária, é aquilo que eu já disse no início. Depende do tempo que eu tenho. Então, eu vou buscar a presença de Deus, nós não vamos fazer nada sem buscar a presença de Deus. Mas se eu tiver tempo para fazer simplesmente uma oração para iniciar e ler um versículo para ficar gravado na cabeça das irmãs naquele dia, é o suficiente, porque eu estou buscando a direção de Deus. E essa parte pode ser organizada pela secretária de espiritualidade, mas com a supervisão da presidente, né? Isso está bem claro no guia. Agora, não vamos só porque é praxe fazer sempre a mesma coisa, né? A parte de negócios, essa é a principal. Leitura da ata, dos relatórios, a discussão dos assuntos, as novas sócias, as propostas, né? Faltou coisa aí que eu não escrevi. Essa é a parte principal. É o que nós vamos fazer. O que nós queremos fazer enquanto sociedade? O que nós vamos fazer para ajudar a nossa igreja? O que nós vamos fazer para as missões? O que nós vamos fazer para a ação social? O que nós vamos fazer pelas nossas famílias? O que nós vamos fazer para orar mais? O que nós vamos fazer para atrair jovens para a nossa SAF? O que nós vamos fazer? É o que nós vamos fazer. É discutir e gastar tempo pensando no que nós vamos fazer. Porque se a gente pegar e copiar e colar, a gente vai ficar sempre fazendo as mesmas coisas. E só vem as ideias na cabeça se a gente pensar em conjunto. Às vezes a gente está pensando aqui uma ideia genial, chega o outro e dá uma ideia que melhora, e o outro vem e dá uma pincelada e dá uma melhorada. Então, em equipe, no trabalho de uma diretoria, a presidente está à frente da reunião, mas as coisas são discutidas por todos. Por todos. Todo mundo tem assento e todo mundo pode dar opinião e todo mundo pode falar. Isso que é importante a gente pensar nessa parte de negócio. Na parte social, que pode existir ou não. Cumprimentar aniversariantes, visitantes, fazer concurso com brincadeira, ter cafezinho para descontração, né? Essa última parte é importante, motiva as sócias, mas também depende da disponibilidade do tempo que a gente tem. O que é mais importante, então, a gente tem que pensar? O horário de início e encerramento deve ser definido antes. Os assuntos já podem ter sido estudados pela comissão executiva, mas as sócias não poderão ser podadas de darem sugestões. Eu levo o assunto da comissão executiva, mas a sócia pode ir rechear e melhorar aquele proposta da executiva. Se eu sou uma SAF muito pequena, então eu nem faço reunião executiva, acho que eu coloquei isso num slide mais para frente. Porque se eu sou uma SAF com 10 pessoas, todo mundo praticamente é da executiva, por que eu vou fazer reunião da executiva e plenária? Já vamos direto para a plenária, lá a gente discute tudo. Senão eu vou ficar 2 vezes as mesmas pessoas falando das mesmas coisas. Então, posso fazer uma coisa breve com a diretoria e depois a gente leva para o plenário, né? Então, a gente tem que pensar muito na nossa realidade para a gente fazer. Então, o funcionamento da reunião. Há um modelo determinado? O que é essencial e o que é tradição ou desnecessário? Aí entra um grande ponto. O que é essencial, o que é tradição, o que é desnecessário? Sabe aquela questão lá de parte social, parte de negócios e parte e parte espiritual, devocional, negócios e administrativo? Isso.
se eu falar, eu estou confundindo aqui, espiritual, negócios e social. Isso está escrito no guia para as reuniões departamentais. Para a reunião plenária, não tem modelo nenhum. Na reunião plenária, o guia não traz modelo. Para a reunião departamental, o guia traz aquele modelo. Mas para a reunião plenária, o guia não traz modelo. A gente que faz o devocional, curta que seja, porque a gente sabe que é importante buscar a presença de Deus nas nossas reuniões. Mas o que é tradição? Então, tem muita coisa que é tradição que às vezes inibe. Teve uma presidente de uma SAF que ela foi eleita, e ela toda empolgada, na primeira plenária dela, ela chegou na igreja, no salão social da igreja, e fez um círculo com as cadeiras. Quando chegou na reunião, ela quase foi apedrejada, porque ela tirou os lugares dos departamentos sentados. No círculo não tinha departamento separado, estava todo mundo junto. E as pessoas ficaram aborrecidas com ela, porque ela mudou as cadeiras na reunião plenária. Mudar a cadeira. Vamos para nós pensarmos aqui. A cadeira numa reunião plenária. A formato da reunião. Ele é essencial ou é tradição? Será que é? Eu posso fazer uma reunião plenária em círculo? Ou o guia me proíbe de fazer a reunião em círculo? O guia fala o que eu tenho que estar dentro da reunião. Não a forma, o formato e as coisas ali que são costumes, né? Que são costumes. Então, a gente vai pensar no que é o essencial, né? É a ata, alguém registrando a reunião. Talvez, dependendo do tempo, hoje, com a nossa tecnologia, a gente não precisa nem ler a ata ali na reunião ou depois numa reunião. Pode mandar por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp, uma memória de reunião ali. O importante é ter o registro, ter a chamada, né? Saber quantas sócias estão, né? E discutir o que se pretende fazer. Isso é o essencial. Estamos reunidas aqui, tantas mulheres, para pensar o que nós vamos fazer para melhorar o reino de Deus. O que nós vamos fazer em prol do reino de Deus, para ajudar a nossa igreja, para melhorar os relacionamentos, para as coisas que a gente já, para ajudar o próximo. É isso que é o trabalho. E é importante a gente pensar também, dentro das secretarias, num trabalho da plenária também, que as secretárias não são donas das suas secretarias. Elas devem sugerir trabalhos que serão discutidos em conjuntos e trabalhados em conjunto. Então, um exemplo aqui, um chá evangelístico. Precisa da participação da secretária de espiritualidade, da secretária de evangelização, da secretária de sociabilidade e de comissões a mais, né, para a cozinha, para a limpeza, para a ornamentação. Envolve a SAF toda, mas quem é teoricamente responsável é a secretária de espiritualidade ou de evangelização, né? Aí de evangelização, vamos fazer um chá evangelístico. Mas não é dela. O trabalho é da SAF. Então, todas vão trabalhar juntas com orientação da presidente. Aí vem assim, todas deverão trazer o relatório na plenária? Ah, e o lanche foi feito assim. Ah, nosso trabalho foi assim. Não. Aí, se envolveu todo mundo, a própria presidente pode fazer um relato breve do que foi, ou ela convida a secretária de evangelização para fazer um relato breve do que aconteceu para aquelas irmãs que estão na plenária e não puderam participar. Se todas puderam participar, eu não tenho que ficar fazendo relatório na plenária. Eu só tenho que registrar que foi bom, vocês viram, todas estavam lá, que foi uma delícia. Quem não foi, viu lá no WhatsApp as fotos. Vocês estão vendo que hoje as tecnologias estão fazendo muita diferença para as coisas que acontecem? Todo mundo já sabe tudo, então não precisa, às vezes, ficar fazendo um relatório lá. Eu só tenho que citar para poder registrar em ata se aconteceu ou não aconteceu e como aconteceu, né? Quantas pessoas foram. Então, é muito importante isso. E o papel do conselheiro é orientação, elo de ligação com o conselho da igreja. Se eu estou lá na plenária, aí
alguém sugere te trazer para a palestra uma irmã de uma igreja que tem uma doutrina que não é muito alinhada à fé reformada ali. Esse conselheiro ele está lá para dizer também que isso não pode, ou se ele não tem essa consciência, ele tem que levar isso para o conselho. Né? Então, às vezes, vem ideias do plenário que a gente não pode aceitar, e a gente tem que usar o conselheiro para consultar o conselho. Ah, vamos fazer isso, isso, isso. A ideia é ótima, mas o conselho da nossa igreja aprovaria essa ideia que nós temos tendo? Vamos ter que usar o conselheiro para conversar como elo de ligação com o conselho da igreja, para a SAF não ser uma igrejinha dentro da igreja. Então, o papel dele dentro de uma plenária é muito importante a participação dele, para que nas decisões daquilo que vai ser feito, ele esteja presente. Ele pode falar, pode fazer tranquilo, irmãs, isso é uma coisa que o nosso conselho abraça. Porque não é pastor da igreja que manda na igreja, é o conselho. Né? Então, às vezes, um presbítero, um conselheiro sabe qual é a frente da igreja e o que a igreja pode aceitar. Então, dicas importantes para presidente dinamizar sua plenária. Pode utilizar os departamentos no trabalho, isso se eles tiverem, porque a maioria hoje das SAFs menores tem um departamento só. Né? Orientar as secretárias no templo, na simplicidade, na coerência. E se a SAF for pequena, que eu já falei, não faça executiva. Você vai estar repetindo os assuntos 2 vezes, com as mesmas pessoas. Então, aqui um modelo de relatório de atividades para simplificar. Nome do evento, visita ao asilo tal, responsáveis, secretárias de ação social e evangelização. Número de sócios presentes, 7. Número de visitantes, 30 velhinhos e 3 funcionários, mais as 7 sócios, né? Peças, alimentos, folhetos distribuídos, kits de sabonetes e cremes hidratantes para cada idoso. Resultado, o que foi bom em poucas palavras. Então, um exemplo, os idosos ficaram muito felizes com a visita, alguns se emocionaram com os cânticos dos hinos, oramos pelos enfermos que estavam nos quartos, conversamos com eles e levamos lanche para a confraternização. Não falou tudo aqui? Vocês viram essa visita? Vocês conseguiram visualizar a visita? Eu não estou vendo vocês, mas eu acho que sim. A gente não precisa fazer grandes relatórios, mas uma coisa pequena. E durante a reunião, conte, né? Conte como foi, de forma espontânea, o que esse roteiro fez para orientar e não para enrolar. Então, não vou chegar lá e ler o que eu escrevi. Então, vamos supor que eu sou secretária de ação social e eu fui lá ao asilo e eu vou lá ver. Então, eu vou contar o relatório, mas eu posso contar na plenária alguma coisa que vai edificar as pessoas. Um exemplo. Quando eu cheguei num quarto, tinha uma pessoa que ela poderia ir andando e não foi, porque ela não quis. E uma pessoa que não queria conversar com ninguém. Aí ela me disse, isso, eu comecei a conversar com ela, no final nós oramos, as lágrimas começaram a correr do rosto dela, e aquilo foi tão bom para a minha vida, me fez tão bem, irmãs, vale a pena. Então, quem da próxima vez não foi, vá lá que vale a pena. Então, você faz com que as pessoas que estão no plenário queiram participar da reunião. Se o relatório é feito de forma sintética, assim, lendo, eu não vou me interessar por ir naquele trabalho. Então, os relatórios também têm a importância de fazer com que as irmãs sejam contagiadas pelo trabalho e queiram ir para o trabalho. Agora, assim, outra parte, né? O que pode ser feito para a social das reuniões plenárias? Podem ser feitas dinâmicas rápidas no final, né? Aquelas musiquinhas que a gente canta, o amor de Deus é alto, que a gente já enjoou de ver em reunião, amigas de oração, amiga dos talentos, de repente, numa reunião, você faz uma coisa que você fez para dar à sua amiga, um bolo, um biscoito, né? Um pano de prato, perguntas bíblicas ou de conhecimentos gerais. Então, essas atividades devem levar, no máximo, 10 minutos, porque elas não são a importância da plenária. Elas são algumas coisas. Agora, isso eu peguei no material da minha mãe. 7 entraves nas reuniões plenárias. Atrasar para começar.
Comece a devocional, se não tiver quórum para a parte de negócios, pelo menos as presentes foram edificadas. Confiar na memória. Não vá para a reunião sem as suas anotações. 3. A reunião deve durar até o assunto ser esgotado. Não, não é assim. Procure cumprir os horários, não deixe que os assuntos se prolonguem, se necessário adie, para que as pessoas reflitam sobre ele. Se o negócio estiver dando muita polêmica e você não conseguir, fala assim, então, gente, nós vamos orar esse mês, depois a gente conversa de novo. A gente não vai ficar espichando problemas. Não seguir as regras é um entrave. Procure se organizar de forma que o que é essencial esteja presente e o combinado também. Todos devem participar em todos os momentos. A presidente dirige a reunião e as participações são condicionadas à programação. Não se obriga a distribuir tarefas na condução do plenário. Eu não vou ter que ficar na hora lá vendo alguém para fazer as coisas. Interromper a reunião e continuar depois. A reunião não pode ser interrompida. Deixe o café, as outras coisas que não fazem parte do plenário para depois. Ah, não, vamos mudar aqui, nós vamos fazer o cafezinho no meio e depois volta. Perde todo o foco daquilo. O local não é importante, e sim o que será discutido. As sócias devem se sentir confortáveis. Aí, como último aqui, vamos voltar lá naquela slidezinho lá. Vou colocar aqui, ver se eu coloco aqui. Vou pôr aqui de novo. Então, das 12 respostas que nós tivemos aqui. Na parte devocional, parte de negócios e parte social. A plenária pode consistir nisso? Sim. Mas o que é o importante dela? Programa impresso, palestra e leitura de atas e relatórios? Talvez não, só isso. Apresentar propostas para a melhoria do trabalho e ouvir e aprovar relatórios? 50% das 12 que responderam isso. E é isso mesmo, né? O que é o essencial na plenária é apresentar proposta para a melhoria do trabalho, ouvir e aprovar os relatórios. Nenhuma dessas alternativas uma pessoa falou, porque essa pessoa deve ter pensado que a plenária é muito mais do que só esses itens que eu escrevi aqui. Então, irmãs, concluindo, né, eu acho que deu para a gente discutir bem essa questão e apresentar algumas coisas. Eu teria muitas histórias para contar para vocês, mas uma delas diz respeito muito a, e eu vou terminar com essa historinha, a forma de como a gente tem que entender a nossa realidade, de como eu tenho que entender. Teve uma irmã da nossa igreja que muitos anos morou aqui e ela foi embora para o Rio de Janeiro. Quando ela voltou, nós tínhamos a nossa plenária num determinado horário e muitas jovens da igreja participavam e davam as suas opiniões. Quando ela voltou, ela conseguiu convencer a presidente da SAF que o modelo de plenária da igreja que ela frequentava no estado do Rio de Janeiro era certo. E ela fez e conversou, começou a ligar para as pessoas e na primeira reunião plenária que teve foi aprovada a mudança de dia, de horário e de tempo e de foco. Resultado, aquele tipo de plenária era uma igreja que ela frequentou, mas na nossa igreja quase acabou com a nossa SAF. Até hoje nós não conseguimos retomar a forma que era o antes disso. Então, nós temos que analisar lá, né? O doce dele é maior. Ai, que lindo que era lá. A reunião demorava a tarde inteira. Tá aí aqui na minha SAF, tem um monte de mãe com criança pequena. Por mais que ela fique no virtual 1 hora, o marido fica irritado de ficar olhando as crianças para ela.
sabe? Então, a gente tem que pensar a nossa realidade. Nós não podemos querer impor para os outros, por mais que a gente ache lindo, aquilo que não cabe na nossa comunidade, na nossa realidade, no nosso tempo, no nosso tipo de pessoas. E isso que é importante. É muito bom a gente fazer as coisas para o Senhor, mas com a participação de todas e com o ânimo das pessoas participarem, com a forma com que elas possam participar da parte de negócios mesmo, discutindo, propondo, porque daí eu estou participando. Senão a plenária se torna apenas eu estou ouvindo, que nem vocês estão me ouvindo aqui, vocês só estão me ouvindo, não estão falando nada. E já pensou isso? Toda reunião, vocês não poderem falar nada, dar opinião nenhuma? Que coisa chata, né? Então, o momento da gente poder falar é lá, de dar sugestão é lá, de aprimorar é lá. E é assim que nós temos que pensar o nosso trabalho. Não é momento de a gente fazer festa, mas é o momento de pensar no trabalho do Senhor. Porque no Senhor, 1 Coríntios 15, 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo, e depois fala que sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. É para Ele que a gente faz, não é para agradar as mulheres. Por isso que a gente agrada as mulheres fazendo com que elas sejam participativas, não com que elas sejam só ouvintes. Sejam, né, sócias verdadeiras auxiliadoras no reino. Amém. Deixo aberto para perguntas. Ô, Liliana, quando você falou de registrar, né, uma atividade que não aconteceu, aí há um tempo atrás eu estava vendo na minha SAF, assim, pessoas muito ativas, né, sempre estavam ali presentes, sempre mencionavam alguma coisa delas na ata, elas faleceram, né, e daí sumiram. E daí eu comecei a falar para elas, porque nós não tínhamos esse costume de colocar fulana faleceu, tal. As pessoas simplesmente desapareciam de repente. Então, eu fico imaginando, assim, daqui a uns anos, pegar o livro de atas e falar, nossa, o que aconteceu com essa? E essa, né? Então, nós começamos a colocar, mudou de cidade, porque a gente não colocava, né? Então, assim, a pessoa sumiu. Mas é Sumiu, importante, né? evaporou, né? E isso é importante. E mesmo as coisas que não aconteceram, né? Às vezes a gente programa alguma coisa e por algum imprevisto não acontece. E a gente não lembra de registrar que não aconteceu. Aí fica lá na ata, na história, como se tivesse acontecido. Ou não aconteceu naquele lugar, nós vamos fazer um acampamento lá. Não deu certo fazer o acampamento, resolvemos fazer um almoço na igreja. Aí não muda, sabe? Aí coloca no lugar do acampamento, foi feito o almoço. Isso preserva a nossa história. Então, é muito importante na plenária a gente lembrar dessas coisas mesmo. E muito boa a sua notificação aí sobre as irmãs que se foram, né? Importante mesmo. Mais alguma coisa? Tem pergunta, Paula, aí no chat? Não, nenhuma. Irmãs, se Alguém quiserem quiser manifestar? agora é a hora. Os presidentes presentem aí, querem tirar dúvidas. Eu vou falar uma dúvida que pode ser que esteja na cabeça de alguém, mas não queira perguntar. Pode-se substituir os 15 minutos de espera pelo exercício devocional, quando é segunda convocação? Com certeza. Porque a devocional, ela é uma parte que não é a parte essencial da plenária. Então, a gente começa a reunião com o exercício devocional. A hora que for começar a parte mesmo de negócios, aí você vê se o pessoal já chegou, porque chega a gente atrasado, porque, né? E aí já deu os 15 minutos lá da segunda convocação com qualquer número de pessoas. Então, não tem problema. E mesmo isso para a eleição também, porque é ali que vai poder contar. Vocês podem observar que se a gente pegar a plenária e transformar ela para os congressos,
No Congresso tem a primeira parte lá de credencial das delegadas, aí vem o culto, o exercício devocional, depois vem lá de novo chamada das delegadas, porque na hora que vai ter a aprovação, as coisas, você tem que ver se está todo mundo ali. Porque às vezes a pessoa só foi para o culto e foi embora. Então, no Congresso é essa lógica. Então, eu acredito que se é uma lógica que está definida no guia, para o Congresso das federações e para o Congresso da Sinodal, ela pode ser transportada para a reunião plenária, porque é o mesmo tipo de reunião em outra instância. É que lá no guia define exatamente o modelo do Congresso, mas não tem o modelo de plenária. Vocês viram? Vocês podem ler, eu já averiguei. Tem modelo do Congresso, mas não tem o modelo de plenária. Porque o Congresso, todo mundo tem que seguir, independente de onde esteja, porque ele tem uma ordem. Eu reúno várias igrejas, as pessoas têm que seguir aquela ordem dentro da nossa igreja, dos nossos princípios ali eclesiásticos, né? Então, todo mundo segue a mesma ordem para não ter diferença. Agora, uma plenária, eu posso seguir a minha realidade local, para que a minha SAF exista, a minha SAF trabalhe, a minha SAF promova o crescimento do reino ali na localidade dela. Eu não tenho uma camisa de força para seguir. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muito tradicionalismo que às vezes emperram de muitas mais jovens virem para a igreja, né? Eu vou dar um exemplo, que eu vou falar que quando eu entrei na SAF, eu nunca gostei, e eu sei que é tradicionalismo. Se as irmãs mais idosas aí que me... como é que fala? Que me perdoem. Porque eu não gosto daquela história que eu já vi em algumas SAFs que eu frequentei. Departamento tal, aí levanta e fala o versículo. Sabe? Eu achava assim, a gente já assinou o livro de presença lá na entrada. Para que depois ficar levantando por departamento e falar versículo? Parecia que um queria mostrar melhor que o outro o versículo que ia falar, a forma. Tinha gente que inovava a forma de... E por que eu não podia sentar na plenária do lado de uma pessoa que não fosse meu departamento, né? Então, tem umas coisas que fazem parte da tradição que eu não vejo sentido. Tem gente que gosta e a sua igreja se adapta e acha lindo de morrer, então continua fazendo. Mas não queira que a minha SAF vá fazer assim, um exemplo, né? Porque eu acho que não tem sentido, é só um costume. É um costume que se adapta, faz, se não, não faz, né? Um exemplo. A gente vai na plenária lá da Catedral, né, no Rio, é muito diferente da nossa realidade, né? Aquelas plenárias lá, né? Uhum. Elas cantam, cada departamento faz uma coisa e canta e vai, e tem o coral e tem isso, né? É um culto, né? A plenária e no meio da semana. Mas elas ficam a tarde toda lá, né? No meio da semana, um culto como plenária, né? Na tarde. A tarde toda. Aí, por isso que eu falo muito das realidades. Eu sou de idade, mas eu concordo com as novidades. Eu acho que a cada dia mais vai melhorando e para poder o andamento da plenária ser mais positivo, ser melhor. Eu concordo com... Eu sempre concordo com as mudanças. Ai, que bom. A senhora é linda, viu? Ai, obrigada. Você é linda. E fala muito bem e está sendo muito edificante essa reunião. E para mim, eu acho que para todas as irmãs. Que bom. Alguém mais quer perguntar? Não, é só acrescentar. Essa dona Railda aí, que ela falou que é linda, é minha menina da SAF, viu? Da Quinta Igreja. É uma benção. Tudo que eu sei de SAF, eu aprendi com ela. Amém. Alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai encerrar. Roseli, eu só queria perguntar para a Liliana, por exemplo, antes de eu dar a abertura ao Congresso, Liliana, precisa ser necessariamente todas aquelas sócias, ou eu posso, por exemplo, alguma sócia vai chegar mais tarde e avisa que vai chegar,
e eu dou abertura ou com aquele número Não, de... porque a abertura, ela num congresso, aí vocês vão escutar uma pergunta que é de congresso, mas é bom porque vocês vão aprendendo também, né? Quando você declara instalado o congresso e recebe as Isso. credenciais, é porque você tem ali as federações representadas, no caso da Sinodal. Então, você vê se a diretoria está ali, né, algumas pessoas, se tem as federações representadas, você declara a abertura do congresso. Aí você faz um exercício devocional. Depois, tem a chamada das delegadas. Por quê? Na hora de aprovação de relatório, de comissões, na hora da eleição, tem que estar quem está ali. Por isso que depois, se alguém vai precisar sair mais cedo, tem que pedir a palavra para sair. Mas naquele início que a gente costuma fazer, inclusive o guia traz isso. Você declara a abertura, constata o quórum. O quórum de um congresso de federação, se eu tiver mais da metade das SAFs representadas, é quórum. E se na Sinodal, se eu tiver mais da metade das federações representadas, é quórum. Se eu tiver uma pessoa de cada federação, é quórum. Então, porque o quórum não é número de pessoas na federação e na Sinodal, é o número de sociedade. É o número de SAFs na federação e o número de federações na Sinodal. Mesma coisa na Confederação Nacional. Se tiver 10 federações do Brasil inteiro que não foram ao Congresso Nacional, no meio de todas as federações do Brasil, não impacta, porque estão todos ali, o quórum está instalado, tem mais da metade dali representado. É assim. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Obrigada, Liliana. Estão perguntando se existe um tempo médio de plenária, se existe um parâmetro. Não, você resolvendo as coisas que você precisa resolver, é que nem eu disse, se você não tem tempo, você não tem muito tempo, né? No caso, lá na minha igreja, as plenárias eram depois da escola dominical, depois do culto da manhã, ali no dia que tinha almoço da família. A gente tinha que fazer rápido, porque quem ia ficar no almoço ficava na igreja, e quem ia embora tinha que fazer almoço em casa. Então, a gente sempre fez uma plenária enxuta, e sempre funcionou, porque as pessoas davam as opiniões, elas já estavam ali e resolveu. Mas era sempre, não tinha parte de social, não tinha nada disso, não dava tempo. A gente ficava focado no que era para resolver. E depois deixava essas outras coisas para outras reuniões festivas, outras reuniões, a gente marcava separado. Então, não tem um tempo definido. Cada um define o seu tempo. Ô, Liliana, eu fiquei com uma dúvida que você falou assim, faz o exercício devocional e, enquanto isso, logo depois vem a segunda convocação com o número que tiver, e você falou, igual na eleição. Na eleição... Você pode fazer o exercício devocional. Se chegar na hora da eleição não tiver mais da metade, você fez a devocional, cancela a reunião e marca outra. Ah, sim, não, eu pensei que você tinha falado igual, não e daí igual. Continua com o número não, que elege. Na eleição, você também pode esperar a devocional, fazer a devocional e esperar para ver o quórum, para a hora da votação. Se chegar na hora do quórum não tiver o número de pessoas, você vai ter que marcar outro dia. Porque pensa assim, se é uma SAF com 10 pessoas, 4 pessoas definindo a vida da SAF toda, a própria diretoria que vai votar na diretoria, né? Pensa numa SAF com 10. A gente, às vezes, pensa numa SAF grande que não impacta tanto, mas numa SAF pequena, número de pessoas é fundamental para o quórum, né? Para uma eleição. Não nas atividades. Se eu não quero dar opinião, não quero ir na plenária, eu não estou afim, o problema é meu. Eu perdi a oportunidade de eu poder opinar no trabalho. Mas numa eleição, eu fui eleita com menos da metade das sócias, então a minha rejeição pode ser muito grande. Então, é por isso que é separado. Então, é bem importante, a gente pode fazer a devocional sempre, mas obedecendo aqueles itens do guia, que na eleição tem que ter mais da metade das sócias. Tem outra perguntinha aqui. Deixa eu ver. A pessoa gostaria de saber...
na recepção de novas sócias, a irmã a ser recebida precisa trazer uma carta? Há algum procedimento específico? Não. Ela vai ser recebida, tem os critérios para ser sócias da SAF, né? Eu tinha antes o critério de tempo de frequentar a igreja, tudo. Mas hoje já não tem mais isso. Por quê? A única coisa que acontece é que na hora da eleição, se a pessoa não for membro da igreja, ela não pode ser eleita, mas ela pode até votar. E se a pessoa veio de outra igreja? Então, eu fui transferida daqui, fui lá para a igreja Ebenezer da Sânia. Meu marido é pastor, aí ele mudou para lá. Aí eu chego lá em São Paulo em janeiro. Aí, vamos supor, por causa da pandemia, mudou todos os esquemas lá. Eu cheguei lá, nem sou membro da igreja ainda. Aí, elas vão fazer a reunião da executiva em fevereiro e quer me colocar como secretária de espiritualidade, só porque eu sou mulher do pastor, né? Mas eu tenho que ser membro da igreja para eu ter cargo. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, já ir olhar no guia os itens que falam sobre as sócias. Mas aquela coisa de compromisso, de participar de 3 reuniões plenárias, tudo isso, nesse novo guia, já faz parte da revitalização das sociedades internas. O cuidado que a gente tem que ter é com a eleição. Não colocar pessoas que não são membros da igreja a determinado tempo ou de outra igreja nos cargos, né, na hora de eleger. Mas, quanto a ser sócia, uma jovem lá da mocidade foi na primeira reunião, ela fala assim, não, agora eu casei, eu quero ser sócia da SAF, seja bem-vinda, minha filha. Não vai fazer ela frequentar 3 plenárias, você já matou ela. Ela sai correndo dali, sabe? Então, seja bem-vinda e dá todo o amor e todo o carinho para ela e abraça mesmo. Não fica fazendo lá na frente, ler termo de compromisso. Quiser fazer, faz. Se a sua igreja faz e acha bonito, faz. Mas se também isso for um motivo de, como é que fala? De afugentar as pessoas, não faça. Isso não está explicitado. Ela só tem que saber que, como sócia, ela tem os compromissos. E isso você pode conversar com ela individualmente. Olha, você quer ser sócia da SAF mesmo? Então, olha, aqui na SAF a gente faz isso, a gente colabora, a gente tem compromisso com as nossas reuniões e tal. Aí você faz isso na conversa, né? Mas é mais fácil da gente lidar com esse público jovem na hora de entrar para a SAF e pessoas que chegam na igreja também. Isso o guia já não traz mais. Esse termo de compromisso é muito pesado, né? Uma vez, eu vou contar para vocês um exemplo. E quando eu falei de mulher de pastor também, né? A gente sofre muito com isso. Eu cheguei numa igreja que a SAF fez eu frequentar 3 plenárias e assinar o termo de compromisso e ler em alta voz lá na frente que eu ia me comprometer, e eu já tinha sido presidente de federação, secretária executiva de sinodal de outros lugares, eu era uma pessoa ativa na igreja, eu era esposa do pastor, eu me senti tão constrangida, eu fiquei com vontade de sair correndo de lá, eu que era líder e tinha todo o amor pela SAF que eu tinha. Então, imaginou uma pessoa que não tem toda essa vivência que a gente tem, ser constrangida a uma situação dessa. Eu acho muito delicado. A gente tem que ter muita sabedoria. Acho que o versículo de Tiago é o ideal para a gente guiar as nossas reuniões no trabalho feminino. Uma perguntinha aqui. Deixa eu só ver aqui no bate-papo. Acho que a última pergunta já não passa bastante da hora. Podemos, então, mencionar a nova sócia, é isso? Mencionar a nova sócia na plenária para constar em ata, mesmo sem que a mesma esteja presente, porém ela já declarou querer ser sócia? Você vai ter que, para colocar na ata, tem que colocar o que aconteceu, você vai ter que falar. Então, exemplo, né? A jovem casou, aí você fala assim, olha, a Adriana está na nossa plenária hoje, ela vai ser sócia da nossa SAF. Automaticamente, quem está fazendo a ata ou a memória de reunião vai colocar lá. A presidente cita que a Adriana entrou, chegou, vai ser. Porque isso você já conversou antes, você não vai falar para a pessoa lá no meio da reunião, você quer ser sócio?
né? A pessoa vai manifestar o desejo, ou antes, ou para outra reunião. Se ela foi na reunião e ela não manifestou o desejo, de repente, na outra plenária, ela fala assim, eu gostei tanto, eu queria entrar na SAF, né? Então, é uma forma... você vai ter que citar que aquela pessoa está vindo. De alguma forma, você vai citar. E vai para a ata, é claro. Mas parece que a pergunta que foi feita é se a pessoa não está, ela quer entrar, mas ela não está na plenária. Se ela não está... Aqui parece que fala que seguinte, ela não está. A pergunta foi que a pessoa se manifestou, ela quer ser sócia, mas naquela plenária não está presente. Ela entra na outra. A pergunta é, pode ser registrado em ata que recebeu aquela pessoa, mesmo ela não estando presente na plenária? Mas aí ela pode ir numa outra plenária, ao menos que esteja na pandemia fazendo 2 plenárias por ano. Né? Porque eu acho que até nisso o guia já deu uma... que às vezes tem SAF que não está conseguindo fazer muitas plenárias. Né? Então, às vezes, nesse momento, nesse dia... Mas se a pessoa está participando de todas as reuniões departamentais, tudo bem. Agora, se ela não pode ir naquele dia... E ela pode continuar trabalhando, independente se o nome dela está lá no hall de membros ou não. Aí põe na outra plenária. Eu não vejo problema, assim, ela na eleição não pode. Quem não está presente não pode ser eleito. Mas eu acho que é prudente a pessoa estar presente para registrar a presença dela ali. Né? Só uma Mas questão... se for uma sócia que está numa SAF, que a SAF reúne num dia que ela não pode ir nunca... mas ela quer participar das outras reuniões, aí tem que receber assim mesmo. Não tem jeito. E eu conheço esses casos, tá? Que a pessoa não muda o dia da reunião plenária, nem por decreto, e tem gente que não pode ser da SAF, porque naquele dia ela não pode ir. Principalmente se for de semana à tarde, né? Ô, Liliana, uma coisa, você tinha falado lá, você pôs até você como exemplo, uma pessoa que vem de outra igreja, não foi recebida como membro ainda, mas uma pessoa que vem de outra SAF, está se chegando, e a pessoa quer utilizá-la para ser cargo de alguma secretaria ou departamental, não pode? Ou só é cargo eletivo? Ali não fala eu sei que é cargo diretamente. Eletivo, você não pode... o eletivo mas aí vai ter que ter anuência do conselho, né? Aí, eu estou falando, se a família está transferida, ela vai ser transferida mesmo, a carta dela vai chegar. Quando a gente pensa, porque senão a gente acaba tratando uma pessoa que ela está vindo de outra igreja, fica um mês numa igreja para conhecer, depois vai para outra, nas grandes cidades acontece isso. E depois a pessoa vai embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É diferente do pastor que tomou posse, de alguém que já chegou e só tem aquela igreja na cidade mesmo, e a pessoa não vai escolher, né? Ela mora ali do lado, mas mesmo morando do lado, ela pode pôr outra igreja na cidade grande, porque ficou um mês lá, não gostou. Tem gente que demora para pedir transferência para isso. Não custa deixar a pessoa um pouquinho sem fazer nada. Eu acho que é prudente esperar. Eu acho que é prudente esperar. Ela trabalha depois. Se ela for uma pessoa que trabalha, qualquer comissão eu posso colocar ela depois. Comissão de decoração, comissão de visitação, eu posso colocá-la na comissão, independente de ter cargo na executiva. Né? Posso convidá-la para tocar violão, posso convidá-la para cantar, posso convidá-la para dar uma devocional. E aí não preciso dar cargo para ela. Você está envolvendo ela na SAF, né? Alguém fez uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Uma sócia da SAF, que ela não vem mais na igreja, mas ela nunca se desligou da SAF assim. A gente pergunta para ela, a gente já foi visitar, ela fala que vai voltar, mas não volta. E como que a gente deve agir nesse caso? Então, segundo a nossa presidente Ana Maria, enquanto ela não declarar que ela não quer ser sócia, ela é sócia. E eu lembro dela falar bem isso nas reuniões que ela fala dessa questão da sócia, né? Mas a gente pode conversar assim. Por que ela não volta? A gente tem que entender. Eu fico pensando assim, às vezes, aconteceu numa SAF aqui na minha região, aqui no presbitério, aqui próximo do meu, que as mulheres começaram a ficar muito idosas
e a quem não estava tão idoso estava cuidando de idoso. Então, ela não ia à igreja porque ela tinha que ficar em casa cuidando de alguém com Alzheimer. E não tinha outra pessoa para revezar com ela. E agora, essa pessoa trabalhou a vida inteira na SAF, é justo tirar o nome dela, sabe? Do rol de sócios, porque ela está cuidando de uma família, de alguém da família enfermo, ou porque ela também não pode ir. Então, aí eles resolveram, o conselho fez uma coisa horrível. O conselho resolveu acabar com a SAF porque a maioria das pessoas estavam nessa situação na igreja, ou era idoso demais, ou estava doente, ou estava cuidando de doente. E ficou pouca gente. Eu fui, conversei com o pastor, na época eu fui com a presidente da federação lá, conversamos com o pastor para não fazer isso, para fazer uma SAF pequenininha, com 3 pessoas na diretoria, para não deixar morrer, mas o conselho não quis. Então, é muito triste. Agora, elas poderiam ser sócias à distância. Por que não poderiam um dia fazer uma departamental lá na casa dela? As outras irem lá, já que ela não poderia sair, sabe? Porque a outra estava cuidando de alguém acamado. Então, é umas coisas que a gente pode fazer. Aí entra até a plenária. Por que eu não poderia, uma vez no ano, ir lá fazer uma plenária lá na casa dela? Pega as mulheres da igreja, vamos lá fazer uma plenária lá, para ela poder participar, porque ela não pode sair de jeito nenhum. Aí você está incluindo as pessoas, mas a gente acha que a plenária tem que ser na igreja, com aquele jeito, com aquela formalidade. Não, mas nós podemos fazer lá. Tem ata, tem resolução das coisas, está tendo tudo o que precisa, não é o espaço. Então, foi até a sugestão que eu dei para o pastor lá. Não, vocês vão de vez em quando na casa dela, faz uma reunião lá para ela participar, né? Ou na outra também, reveza. Aí, cada vez, então, uma vez no ano, elas vão estar presentes na reunião, o dia que vocês forem na casa delas. Isso não estava na pandemia ainda. Então, é isso que a gente tem que pensar. Qual é a situação? A pessoa está fazendo isso de birra porque ela não quer saber mesmo, ou ela está numa situação mesmo que ela não pode ir, ou que tem algumas dificuldades, o marido pedindo de ir, proibindo de ir. Tem tantas coisas que, por isso que a realidade é muito importante de ser examinada e verificada, né? Certo. Irmãs, nós já estamos aí com 17 horas. Passamos demais, hein? Desculpa aí, Roseli. Mas a instrução é bom, né? Então, nós vamos encerrar. Tem uma pergunta aqui da Paula. Pode falar, Paula. Não é sua, não? Não, eu estava respondendo uma pergunta, se o GTSI tinha sido atualizado recentemente. Tá. Eu respondi aí. Achei que fosse uma pergunta. Então, nós vamos encerrar. Alguém mais tem alguma pergunta? Porque nós vai encerrar. Pelo menos eu vi a Paula, né? Demorei, ela saiu da outra e entrou nessa. Deu tempo. Acabamos lá e eu corri para cá. Algumas pessoas terminaram lá e migraram para cá. Então, nós vamos encerrar, né, nossa reunião, nosso treinamento, expirativa. Passamos aí, quem esteve o dia todo, começou lá às 7h40, né? E estamos terminando aqui praticamente quase 5 às 17h30. Mas que Deus nos abençoe. Eu acho que foi um dia de aprendizado. Pelo menos a gente, nessa plataforma que tivemos 7 estudos, né, treinamentos, pudemos aprender um pouquinho de cada coisa. Creio que isso vai edificar e vai ser bom para aprimorar o trabalho, né, o trabalho do Senhor, que é o objetivo nosso é esse, né, aprimorar o trabalho do Senhor. Ninguém está aqui para ganhar estrelinha, né, porque faz o trabalho melhor que a outra, mas sim para aprimorar o trabalho do Senhor. E nós vamos encerrar. Nós temos a mãe coruja aqui, né? A mãe da Liliana, a dona Eunice, que ela teve uma mestra aí, né? A mestra do bem, ensinando todo esse trabalho. Por isso que ela é o que ela é hoje, né? Tem uma mãezona aí do lado dela, que creio que ajudou bastante na sua caminhada, aí, não só na federação, não só nas mulheres, mas creio que a Liliana está lá desde a UCP, né, Liliana? Trabalhando nas sociedades, mocidade, eu cheguei a pegar a Liliana na época, ela era da mocidade ainda, e hoje ela está aí, liderando o nosso trabalho como vice-presidente da Nacional e fora os outros cargos que ela já teve. Eu creio que para a dona Eunice é uma alegria, né? Muito grande, não só para ela, qualquer mãe, né? De ver a sua filha caminhando nos seus passos e tendo um amor pelo trabalho do Senhor, né? E o trabalho das mulheres, né? Que eu digo, o lugar da mulher presbiteriana é na SAF, é o nosso espaço. Eu pego muito no pé
que de algumas meninas da minha igreja que não entram, eu falo, gente, é nosso espaço, aqui a gente pode conversar, aqui a gente pode discutir, aqui a gente pode crescer, aprender, é nosso espaço, né? O espaço da mulher presbiteriana é a SAF. Então, nós temos que valorizar isso. Eu fico feliz em ver a Liliane e a dona Eunice, né? Eu creio que mais ainda, em ver a filha aí trilhando o caminho e os passos dela, né? Como há muitos anos da SAF também. Então, eu quero saber se a nossa presidente Paula quer falar alguma coisa, senão eu vou passar para a dona Eunice fazer essa última oração, encerrando a nossa reunião. Paula, quer falar alguma coisa, querida? Eu só quero agradecer em nome da nossa diretoria o cuidado com que as irmãs que prepararam as suas oficinas, né, com zelo, entregaram aqui material, as nossas irmãs que vieram de fora da Nacional, nossa amiga Eunice, que eu já falei para ela que ela é da nossa sinodal também, ela até deu uma risadinha,